Sou a professora Larissa. Hoje eu vim dar para vocês uma aula sobre concentração das soluções, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente precisa conceituar soluções. Nós sabemos que a solução ela é formada por um soluto e um solvente. Então, dessa forma, o soluto e o solvente, o que eles fazem com a minha solução? Eles constituem a minha solução, certo? Então, eu tenho o solvente e tenho o soluto. Em uma solução preparada, por exemplo, misturando água e sal, eu vou ter... Em uma solução que eu vou misturar sal e água, eu vou ter, então, a água como sendo o solvente e o sal como sendo o soluto. Por quê? O meu soluto, na minha solução, vai ser toda a parte em que vai ser dissolvida na solução. Então, o sal na água, ele é dissolvido pela água, então ele se caracteriza, se comporta como um soluto, tá? Em contrapartida, a água vai ser o solvente, porque o solvente é a parte da minha solução que dissolve o soluto, ok? Então, uma solução é formada por um solvente e um soluto, ou uma parte que é solvente e uma parte que é soluto, tá bom? Então, as minhas soluções, elas são formadas basicamente por um soluto e um solvente, tá? Daí, se a gente fizer uma solução assim, nós prepararmos uma solução misturando um soluto na água, nós vamos ter o comportamento dela de três formas, tá? A gente tem as soluções que são classificadas como saturadas, insaturadas e supersaturadas. Uma solução saturada vai ser aquela em que eu vou dissolver totalmente o meu soluto no meu solvente, tá? O solvente, nesse caso, ele consegue dissolver totalmente o soluto. Eu atinjo a capacidade máxima de dissolução do soluto nessa solução. Então, ela está saturada. Significa que ela está cheia, ela está completa, tá? Aqui na solução insaturada, eu tenho uma solução que não atingiu a capacidade máxima de dissolução do soluto, tá? Então, significa que eu tenho pouco soluto para muito solvente. É como se eu tivesse pouco sal para muita água, entendeu? E na supersaturada acontece o processo inverso, tá? Na supersaturada eu tenho, então, muito soluto para pouco solvente. Significa que eu ultrapassei a capacidade máxima de dissolução e ali eu já não tenho capacidade de dissolver todo aquele soluto. Parte do meu soluto não vai ser dissolvido, vai formar um corpo de fundo aqui, ó. Ela vai vir para o fundo do recipiente e vai formar um corpo de fundo, tá? Então, para que eu consiga determinar a capacidade de dissolução do solvente no soluto em uma solução, a gente usa a fórmula de concentração das soluções, tá? Essa fórmula, ela se baseia em determinar a concentração de um soluto dissolvido em uma solução. Para determinar a concentração de uma solução, a gente utiliza esta fórmula matemática aqui, tá? É uma formulazinha bem simples, em que eu vou dividir a massa do meu soluto pelo volume da minha solução, tá bom? Então, se eu disser para você que eu tenho 20 gramas de sal dissolvidos em 1 litro de água, a concentração dela vai ser a divisão da quantidade de soluto pela quantidade da solução, que é 1 litro, tá bom? O meu volume vai ser 1 litro, vai ser a quantidade de solvente, tá? Então, 20 dividido por 1, se eu tiver 20 gramas de sal em 1 litro de água, vai ser 20 gramas por litro. Bem simples, tá vendo aqui? A minha massa, ela sempre vai ser medida em gramas e o meu volume sempre em litros, tá bom? Massa do soluto, volume da solução com o soluto dentro, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo de uma questão. Aqui está falando, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução que apresenta 200 ml de água, que dissolveram-se, então, 25 gramas de um sal. Bom, se a concentração é a massa dividida pelo volume, eu vou primeiro separar o meu valor de massa. A questão falou que eu tenho 25 gramas de um sal.
E lembra que eu falei para vocês que a massa é a quantidade em peso de gramas, em peso em gramas do soluto? A questão me diz que é 25 gramas de sal. Então, minha massa vai ser 25 gramas, porque esse aqui é o meu soluto. O volume é em litros, só que aqui a solução tem 200 ml de água. O que eu faço? Eu preciso pegar esse valor de 200 ml e transformar em litros. Para isso eu uso um macetezinho, que é pegar o meu valor em ml e dividir por 1000. Por quê? Ml é mililitros, é uma unidade de medida menor que litros, tá? Para calcular a concentração, eu sempre uso as grandezas maiores, gramas e litros, ou miligramas e mililitros, elas têm que estar iguais, tá bom? Outra coisa, a questão pediu para eu calcular a concentração em gramas por litro. Então, de qualquer forma, eu ia transformar 200 ml em litro, porque a questão está pedindo isso, tá? Então, 200 ml em litros é 0,2, tá? Porque eu pego a minha quantidade em ml, divido ela por 1000, tá bom? Então, 200 ml dividido por 1000 é 0,2 litros. Se eu pegar esses valores e jogar na fórmula, então eu vou ter a massa igual a 25, o volume igual a 0,2. 25 dividido por 0,2 é igual a 125 gramas por litro. E assim eu tenho o valor da minha concentração. Só é bem importante lembrar para vocês que a concentração, ela tem várias formas de serem calculadas. Essa que nós calculamos é a concentração comum, tá? Então, eu vou passar alguns exercícios, espero que vocês respondam. Qualquer dúvida, volta o vídeo, faz uma pausa e faz as anotações desse conteúdo no seu caderno para facilitar seu estudo, ok? A gente se vê na próxima videoaula.